Então tá bom. Começando a fazer então faculdade de educação física, né? Bacharelado. E você já começou a faculdade? Como que tá? Eu vou fechar a matrícula essa semana, porque começa semana que vem, né? Eu estava na fase de pesquisar valor, pesquisar onde fazer, se faz semipresencial, se não faz, sabe? Toda essa. Uhum, uhum, entendi. Legal. E você está trabalhando atualmente? Como que você está? Não, eu trabalhei até dezembro. Trabalhei em outubro. Aquela escola, não sei se você lembra, eu estava numa escola que não deu certo, Sim, aí eu sim. acabei conseguindo entrar num projeto do governo de outubro, novembro, dezembro, de aplicação de provas. Eu entrei em três projetos, aí eu trabalhei até dezembro. Uhum. Agora eu estou sem trabalhar. Desculpa. Tá sem trabalhar no momento. Porque era um projeto, era temporário, né? Era só durante os projetinhos de aplicação de prova. Entendi. Mas você também está buscando alguma coisa nesse momento? Como que você está? Então, eu não comecei a buscar ainda, porque eu queria decidir se ia pegar essa faculdade para procurar alguma coisa, tentar procurar alguma coisa já relacionado a isso. Mas não comecei nada efetivo ainda, procurar a vaga, não comecei nada ainda. Uhum. Entendi. Mas esse seria um dos seus objetivos para esse ano de 2026? Ah, é, até para poder pagar a faculdade também, né? Uhum. Não ficar sem trabalhar é um dos objetivos meu também, porque a cabeça não fica legal, eu tenho que preencher. Eu acho que voltar a estudar vai ser legal para mim, no sentido de estar envolvida ali com as coisas, com o aprendizado, né? Se descobrir as coisas, principalmente que se é uma coisa que eu gosto, eu acho que vai ser bem legal para mim. Eu queria tentar ver se conseguir algum estágio nessa área, mesmo estando no primeiro, começar agora a faculdade, mas vamos ver. Nesse sentido, eu ainda estou meio perdida, pra falar a verdade. Uhum. Quando você fala que Mas está eu, meio perdida, mas perdida em especificamente o quê? no sentido assim, eu acho que o primeiro eu preciso começar a faculdade para poder dizer, Uhum. olha, eu estou estudando educação física, né? E aí, então, poder ir atrás de, com essa informação no currículo, começar a ir atrás disso, seja lá estágio, seja lá já vagas, entendeu? Acho que pelo menos eu tenho que estar na faculdade já, né? Uhum. Senão vou procurar uma coisa, mas aí, você nem começou, você nem está estudando ainda, né? Uhum. Que nem a própria gerente lá estava falando, eu estava falando com ela isso hoje, e até aquilo que você já falou para mim. Ela falou, você vai começar às vezes a trabalhar numa academia, por exemplo. Você começa trabalhando no atendimento, aí você vai fazendo o seu network lá, conversa com o professor, com o outro, vai adquirindo conhecimento, né? Vai se aproximando das pessoas que você acha que pode te transferir conhecimento nesse sentido, já que você Sim. gosta de, né, essas coisas. Uhum. É, para Mas poder fortalecer a rede, né? eu acho que é bom que eu já tenho essa decidido o que que eu quero fazer, até para você poder me ajudar, né, nessa mentoria, né? Uhum. Uhum. Eu estava muito assim antes, o que que eu vou fazer? Eu queria me conhecer um pouco mais, você lembra? Sim, sim. Conhecer um pouco mais as minhas habilidades lá, o que eu realmente tenho interesse, né, para ser o meu motivador, porque eu decidi fazer isso porque eu ando vendo como que, percebendo como que em mim tem tido efeitos bons o movimento, né? E como tem melhorado a minha saúde, tanto física e mental, e eu vejo que eu tenho vontade de incentivar as pessoas, assim, a minha família, os meus irmãos,
as minhas filhas, não, vocês têm que se movimentar, o movimento é importante, é saúde mental. Quanto que isso me motiva, entendeu? Acho que por ter visto, estar vendo o resultado em mim, é uma coisa que é legal você transferir para o outro. Eu acho que tudo isso está me motivando a escolher essa carreira, entendeu? Tava no mudo aqui, legal. É, você é o testemunho vivo, né, de que funciona. E nada melhor do que você usar aquilo que para você tem sido um testemunho próprio para ajudar outras pessoas, né? Porque com certeza essa parte de saúde, de forma geral, é um mal muito comum. Muita gente tem, né? Porque tá parado, né? E acaba não dando prioridade nenhuma, né? E aí, a partir do momento que a pessoa consegue se organizar, consegue começar e ter resultado, isso reflete em todos os sentidos, né, Renata? Na saúde mental, saúde física. É, às vezes a pessoa até para de tomar alguns remédios que ela tem que utilizar de uso contínuo, como, por exemplo, remédio para pressão, diabetes, né? Porque mexe com a vaidade, mexe com a mente, né? E acaba refletindo no físico, né? É, a única coisa que às vezes eu fico pensando, mas eu não vou ter como fugir disso. Se eu quero mudar de área, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu me sinto recomeçando. Mas também, por outro Hum. lado, eu assim, eu não estava em nenhuma, eu não estava fazendo carreira, eu não tinha uma profissão estável, assim, ó, em que eu tivesse progredido, né, na área que eu tinha feito lá, pedagogia. Então, Uhum. você entendeu? Às vezes eu me sinto assim, mas é coisa do lado negativo da gente, né? Que, pô, você quer essa idade, recomeçando a vida, mas vai fazer o quê, né? É, eu acho que é assim, é uma transição de carreira, mas toda a bagagem que você já acumulou até hoje, nada é perdido, tá, Renato? Muito pelo contrário, porque um profissional dessa área, ele tem que saber ensinar. E a base da pedagogia é essa, né? Saber ensinar. E não adianta nada você, por exemplo, ser uma professora ou ajudar as pessoas a poder melhorar a saúde delas se você não souber transmitir a mensagem de forma eficaz, né? E a pedagogia vai te ajudar com isso. E a outra coisa também, o acompanhamento necessário, né? Porque às vezes tem muito profissional dessa área que eles pecam muito, né, assim, em fazer um acompanhamento. Eu mesmo já me frustrei em algumas academias que eu fui, porque não teve o acompanhamento que eu achava que era interessante para eu poder continuar evoluindo, né? Então, Aham, e assim, eu vejo que nessa transição de carreira que você está fazendo, você tem dois caminhos, né? Você tem o caminho do CLT, que é de trabalhar como uma empregada, né, para alguma empresa, ou até mesmo de você montar um negócio próprio seu, como uma espécie de consultoria, né? E aí a uhum, consultoria seria muito similar a isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Você atuar como consultor ou até uma mentora para pessoas que estão buscando se desenvolver, entendeu? uhum. Aí Também assim, é. Eu nem tinha sim, pensado nisso. sim, e assim, eu te garanto que tem muito nicho, muito espaço para isso. A única coisa que Uhum, eu acho que é importante você fazer, você começar, ou continuar. É interessante você mesmo ser um testemunho próprio disso, porque você já viu os benefícios que isso já fez à sua vida, entendeu? Tipo, do antes e do depois, né? Com relação, à disposição, à saúde, à mente, ao shape mesmo, né? Que acabam dando, para que as pessoas uhum. elas possam ver e falar, poxa, é isso que eu quero, né? É só uma É, provocação que eu estou fazendo para você, tá? Para você pensar, porque como é um processo de transição de carreira, você teria esses dois caminhos. E talvez você pode pensar, né, em tentar amadurecer a ideia dos dois lados, né? De repente desenvolver um método próprio, alguma coisa assim, para poder ajudar e um nicho específico, né? Mas legal, mas legal. Pelo menos é bom saber que você, pelo menos esses tempos que a gente ficou sem falar, foi um tempo de reflexão, você conseguiu assentar algumas coisas. Parte disso, com certeza, vem da provocação que foi feita inicialmente, né? Porque nós tivemos alguns encontros, a gente fez algumas ferramentas, né? Roda da Vida, a gente fez o Coach é, Assessment, a gente fez também.
a leitura do seu perfil, né, de comunicação, e deu que você, para aquela época, você era uma pessoa mais auditiva. Então, tudo isso, de alguma forma, acaba cutucando algo que pode ser uma ferida e tira a gente da zona de conforto, entendeu? Uhum, Com certeza, se a gente não tivesse tido aquelas conversas anteriores, muito provavelmente você não estaria muito decidida ainda em que fazer e ação tomar, né? Agora, o grande segredo do sucesso em relação a esse assunto, ô, Renata, é a constância, uhum, porque não pode deixar o fogo que está aceso agora se apagar, entendeu? Para uhum. você não se auto-sabotar, não começar uma coisa e desistir no meio do caminho, né? Então, se é isso que tem que fazer, meu, vai de cabeça, procura criar uma rotina, né, de estudo, de exercícios para que você possa se desenvolver. E eu, na figura de mentor, eu conseguiria te ajudar te dando mais ou menos um drive disso, uma direção, né? Aí, uma coisa que a gente precisa ter de acordo, Renata, é que assim, você precisa fazer os exercícios que são propostos, sabe? Se dedicar, ponderar, anotar, para a gente poder evoluir. Isso foi uma das coisas que a gente acabou tendo algumas. Não teve tanta evolução em algumas das coisas que a gente fez na primeira vez, né? É, Do dia a verdade. dia, a correria, porque senão eu acabo também não consigo te ajudar se você não faz essa parte, entendeu, Renato? E aí tem que ser bem Sim, claro com isso, porque senão não adianta, né? Não é é perca de tempo, né, para você. Porque o processo em si ele funciona muito bem, né? Eu tenho vários testemunhos, depoimentos de pessoas que seguiram o processo e que conseguiram, né, avançar. Mas eu, na figura de mentor, né, a gente tem sempre esse acordo, né, de ser claro na informação e não é nem de puxar a orelha, né, mas é de abrir os olhos, é para justamente a pessoa poder não se auto-sabotar, né, e seguir adiante com o objetivo, né? Você vai fazer a sim. faculdade em que lugar? Então, eu vou fazer semipresencial, Certo. que, nossa, eu tinha visto uma totalmente à distância, mas eu achei muito, nossa, como que isso vai funcionar? Principalmente que tem, eu conversei com pessoas que fazem o curso, que já estão no final, e disse, olha, tem muita aula prática, tal, eu não consigo nem imaginar. Eu fiz a minha faculdade totalmente presencial, hoje em dia tem muita essa coisa de a distância e tal, eu nem consegui imaginar isso, e muito menos um curso desse nível, totalmente EAD. Enfim, aí eu procurei uma que tivesse o semipresencial, que vai pelo menos 2 vezes na faculdade, né? Porque não vou falar para você também que esse sistema semipresencial ele favorece, né? Principalmente que mãe e tal, toda aquela coisa que você já sabe. Uhum. Para mim, ir todos os dias à noite para a faculdade, eu ia ter que esperar minhas filhas crescerem bem mais, para É. deixá-las sozinha mesmo. Eu não ia poder ficar contando com mãe, com marido, enfim. Mas é isso. Mas aí eu vou conseguir fazer a parte que for presencial na Vila Mariana, que não é que próximo É aqui, né? próximo. Eu também fiquei procurando essas coisas para meio que facilitar também, né? Vamos fazer É, uma coisa que você sabe que você vai conseguir cumprir, né? isso. Não é verdade? Que tá viável, que não adianta fazer uma coisa que depois você vai começar por um monte de dificuldade, porque é longe, porque isso, porque aquilo. Eu tinha uma que falaram muito bem, mas é em São Bernardo, e lá é muito contramão para mim, então eu falei, eu vou pegar É. uma que. Aí deram também boas indicações dessa, então eu vou fazer isso. Aí começa já na segunda-feira. Eu nunca fiz esses negócios à distância, né? Eu andei perguntando para algumas pessoas como que é, tal, mas vamos ver, só vou saber fazendo, né? É, assim, ó, eu já estudei à distância, já fiz curso à distância. O grande ponto que pega do curso à distância Ah, é justamente você conseguir criar o seu próprio ritual de estudo, sabe? Porque requer um pouco mais de esforço nesse sentido, né? Para você não se auto-sabotar. Agora também vai depender muito do formato desse à distância, como vai ser, né? Se é aula gravada, se você vai ter que postar trabalho periodicamente, se você mesmo à distância vai ter interação com um grupo de aluno, porque tudo isso aí são coisas que acabam facilitando o processo, né? Qual que é o nome da escola, da instituição? é a Anhanguera.
Ah, tá bom. Então, assim, E você falando essas coisas, eu tô interessada mesmo em saber como é essas coisas. Até se você tem, assim, por exemplo, eu tô com dúvidas, eu tenho um suporte que pode me atender, né? Sabe assim? então, tudo isso você precisa consultar lá, né, com a universidade, né? Eu tô mesmo querendo saber essas coisas porque é importante, né? Uhum. Alguém que te dá um pau, de repente você precisa, tirar dúvidas, enfim. Mas sabe uma coisa também que eu te falar? Como eu já tenho decidido o curso, aí agora a mentoria vai ser mais relacionado a que áreas que eu posso trabalhar, esse autoconhecimento. Me ajuda aí a Então, entender como que a mentoria vai me ajudar. Se eu era fizer tudo justamente o que eu certo. ia entrar agora, entendeu? Porque assim, o processo da mentoria em si, Renata, é te ajudar você a atingir o seu objetivo de uma forma mais acelerada, Hum, entendeu? Esse é o objetivo. O curso que você vai fazer, ele vai durar quanto tempo? 4 anos. 4 anos, tá bom? Porque é um curso de bacharel. Então, Hum. assim, provavelmente você vai começar a ver efetivamente os resultados do esforço que você vai fazer, provavelmente no final do primeiro ano, tá? Ali dos 6 meses em diante, né? Até o final do ano, porque parte do que você vai precisar é conseguir um estágio. Acho que o estágio é obrigatório para se formar, O estágio obrigatório parece que ele começa no quarto semestre, pelo que eu o entendi. segundo Ob- ano, tá? E ele é É. obrigatório por quê? Para você poder se formar, é isso? Ah, é bom eu saber isso aí também, viu? Tá Não, vendo? tudo isso são coisas que você tem que tomar. Você tem que pontuar. Eu preciso obrigatoriamente fazer um estágio? Se eu não fizer estágio, eu não me formo, entendeu? Hum, Tudo isso você tem que avaliar, porque dependendo do que tiver de variável, ô Renata, você vai é. conseguir saber quanto tempo mais ou menos vai levar para você ter um retorno sobre o investimento que você está fazendo, né? Porque você não só está estudando só. Depois eu vou te mandar a gravação, tá? Você pode ficar tranquilo. Ah, não, é que eu vou anotar aqui que é o que você falou para eu perguntar amanhã, se o estágio é Ele é obrigatório. obrigatório para você concluir o curso, entendeu? Tá. Então, você acha que é uma pergunta boa para fazer. E assim, você também precisa ter bem pé no chão, Renata, de que, por mais que tenha um processo de mentoria, como você tem a decisão, né, de fazer essa transição de carreira para a área de educação física, não é da noite para o dia que você vai ter um resultado esperado com relação à parte profissional, entendeu? Então, assim, a mentoria ela pode te ajudar agora nessa fase em que sentido? De repente, te ajudando a estruturar uma estratégia para você conseguir se manter focada, para você não desistir, para você ir até o fim, tá Ah, bom? isso é legal, isso é É. legal, porque sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Tem muita coisa na vida que eu comecei e não dei continuidade. Uhum, Eu uhum. acho que também faltou, eu não sei, maturidade, interesse, não sei, mas é passado. Mas É, hoje em dia isso. eu procuro fazer tudo, tudo que eu puder fazer para contribuir para isso não acontecer, eu vou fazer. Inclusive, você lembra que antes de interromper a gente interrompeu a mentoria lá porque eu estava me sentindo muito ansiosa, não estava conseguindo organizar as ideias. Uhum, Eu acho que tinha me dado algum gatilho lá depois do que aconteceu naquele trabalho. Enfim, provavelmente. e aí eu comecei a passar, eu já tomei uma postura diferente desde aquele momento, então, vou falar para você. Eu tinha, eu não queria nunca ter que tomar remédio para ansiedade. Agora, desde aquele momento lá, eu falei, não, eu vou tomar, eu vou parar de ficar brigando com isso e vou tomar e vou ver como que eu vou me sentir. Se eu Aham, me sentir melhor, sucesso, porque isso. aceitar que às vezes você precisa de um remédio, qual o problema, sabe? Eu quebrei essa barreira em mim. Aham, Essa é a verdade. E uhum. desde aquela vez lá, já procurei a psiquiatra, a psicóloga e a psiquiatra, ela já tinha me indicado tomar. E eu que estava Você foi brigando para não teimosa, tomar. né? Você foi resistente, né? Estava achando que só o exercício físico, tal, resolver as coisas que precisa ser resolvida na vida, não, mas às vezes a gente precisa de ajuda de todos os lados. Exato. E aí,
e eu comecei a tomar e eu já tô vendo diferença, Ah, entendeu? excelente, excelente. Então, isso também vai me ajudar a Exatamente. manter concentração, ter paciência de estudar, Uhum, entendeu? Você uhum. vai ter que estudar, ter paciência de assistir vídeo, né? Eu precisava fazer reposição de vitaminas, eu fiz, Que né? bom. Eu fiz, na verdade, eu fiz no meio do ano isso. Eu fiz reposição de vitamina B12, vitamina D. Você sabe que eu percebi diferença na minha concentração e foco depois que eu Olha fiz só. reposição da B12, Em sabia? quanto tempo você teve essa percepção depois que você começou? Então, eu passei em nutróloga o ano passado, em março. Aí ela mandou até, ela pediu os exames, viu a dosagem que estava faltando no meu organismo, mandou até manipular para eu não comprar pronta, né, na farmácia, porque não é a dosagem às vezes que o seu corpo precisa. Fiz. Nossa, eu sempre converso muito com meu irmão, né? Então deixa eu pensar. Antes, bem antes do final do ano, eu já estava falando para ele, nossa, eu estou me sentindo muito mais. Eu tô percebendo que eu tô com mais facilidade de concentração do que antes, mais paciência de ouvir alguém falar, sabe essas Uhum, coisas? De assistir um uhum. filme, né? Então eu acho que todas essas coisas vai ajudar para eu focar, porque eu tava com Sim, dificuldade de foco, vou sim. falar a verdade. Com certeza. Com certeza. E Que aí não tem bom. condições de eu pegar um curso para fazer uma faculdade que você tem que levar a sério, né? Então eu já comecei o ano totalmente diferente. Já Uhum, estou tomando o remedinho lá que ela orientou, já escolhi o curso, porque alguma coisa eu tenho que fazer, a vida só está passando. Eu não uhum. estou fazendo efetivamente para ver se é isso mesmo. Para mim ver se é isso que eu quero, eu vou ter que fazer. Vou ter que Com começar. certeza. Quem não arrisca nada, arrisca tudo, né? Não tem jeito. Então, muito bom. Parabéns pela atitude aí de tomar a decisão de mudar, agora ir para cima, né, Renato? Eu acho que é isso aí, no caminho. É, E aí, assim, a minha pergunta para você é a seguinte: 2027, ou melhor, 2026, né? Estamos em 2026. Qual que é o teu objetivo? Vai, se imagina que 31 de dezembro de 2026, tá? Imagina você, se imagina a Renata, qual que é o estado que você vai querer estar em relação à parte profissional, acadêmica? Como que você se visualiza daqui 11 meses com o objetivo alcançado? Como que seria para você o que que seria para você uma realização chegar 31 de dezembro de 2026 depois dessas suas decisões que você está fazendo agora? Em primeiro lugar, estar dando continuidade ao curso, né? Que eu comecei, vou começar agora. Estar gostando do que eu estou fazendo, já ter adquirido um conhecimento assim para poder, às vezes, orientar pessoas, porque eu acho que um ano estudando, eu acho que é bastante, né? Dá Acho para que adquirir sim. bastante. Eu estava Uhum. vendo a grade do primeiro semestre, do segundo, tem bastante coisa que me desperta interesse. Nossa, vai ser legal estudar isso, entendeu? Então, assim, eu acho que o que eu não, eu vou falar a verdade, eu não consigo me ver. Eu até acho que seria legal trabalhar em academia como um educador físico lá, o personal. Mas eu queria conhecer um pouco de outras coisas que eu posso fazer com esse conhecimento que eu vou ter, entendeu? Uhum. Tô anotando aqui algumas coisas, tá? Então, o primeiro fator de sucesso seria estar firme no curso e gostando de estudar, né? Que você comentou. Para mim seria importante estar já trabalhando de uma forma ou de outra dentro da área, seja dentro de uma academia, numa recepção, sei lá, mas aí já tendo contato ali, que é um ambiente que eu gosto, entendeu? É um ambiente que eu gosto, eu entro lá, eu vejo pessoas se cuidando, pessoas alegres, orientando umas às outras. Eu acho isso legal, eu acho um ambiente muito saudável, assim, é legal ver pessoas de várias idades se cuidando Uhum. e pessoas
Então, eu acho legal isso. Eu acho que, de repente, eu até me imagino fazendo isso. Não sei se no final desse ano, mas do outro ou do outro, né? Não sei Uhum, se dá exatamente tudo isso aí. Mas uhum, eu quero estar trabalhando na área, ou num clube, não sei. Que eu preciso explorar mais os campos em que eu posso sim. atuar, entendeu? Você vê lá muita coisa, mas no site. Mas eu quero saber na prática, né? Aham, legal. Bacana. Então, ó, o outro ponto é estar inserida de alguma forma dentro do ambiente que você está estudando, nem que seja para iniciar numa recepção, que foi o que você comentou, mas para estar inserida ali, né? E uma coisa que você falou antes foi identificar outras fontes de renda relacionada com a área da educação física, não só em academia, mas de repente atuando em alguma outra área que você tenha a necessidade de ter esse tipo de curso para poder fazer, né? De repente apoiando alguém numa área de nutrição, ou de repente apoiando, sei lá. Aí assim, vai ser um. Que para mim é isso, ó. É se pensar lá na frente, é se pensar grande, isso assim, não, eu quero. Você entendeu? O que falta em mim é isso, é esse pouco de. Essa ambição, né? Acho que ambição no sentido assim, preciso chegar lá como um personal que dá palestras. Tem um cara lá na academia que eu vejo que ele, além dele ser o educador físico lá, ele é personal, ele tem alguns clientes individuais, né? E que ele faz horário paralelo, e ele tava falando, eu também dou palestras em auditórios, em lugares, a respeito da importância da saúde, de se cuidar do movimento e tal. É legal isso também, né? Que tem muito a ver Uhum, com o também, né? Lá no começo. sim. Deixa eu fazer um. Me veio um pensamento aqui. Deixa eu só pesquisar um negócio aqui. Se profissional de educação física pode atuar com NR1 nas empresas. Que é isso? Vou te falar. Deixa eu só ver aqui. NR1 é o seguinte, Renata. O governo recentemente ele lançou uma norma regulamentar que as Hum. empresas são obrigadas, é isso aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui compartilhando minha tela, mas explicando. Está do celular, mas aí vai ficar gravado também. Hum. Calma aí, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Deixa eu só ir aqui no o que é NR1, né? Então, é uma norma regulamentar que as empresas elas precisam estarem adequadas com relação a riscos psicossociais, estresse, burnout, desânimo, coisas desse tipo. Então, as empresas elas precisam ter hoje em dia, elas precisam ter um plano de ação para evitar que os funcionários eles entrem nesse tipo de estado, de situação, tá bom? Hum. Então, parte das coisas que os profissionais hoje têm atuado nas empresas é, por exemplo, propondo aqueles tipos de, como que eles falam? Quando a pessoa faz ginástica no ambiente de trabalho para desestressar, tem um nome. Ah, sei, Então, eu sei. esse é um tipo de ação que visa evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, risco ergonômico, de estresse. Então, para o profissional se movimentar e tudo mais. E tem hoje pessoas que Legal. estão trabalhando também como profissionais liberais. Por quê? Porque se a empresa não tiver um plano de gestão de risco criado para esse tipo de coisa e tiver uma vistoria no órgão governamental, ele pode receber uma multa, ele pode ser autuado. Entendeu? Então, assim, depois você pesquisa sobre o NR1. Eu, sinceramente, eu não sei se quem faz educação física teria habilitação para atuar nessa área. Eu acho que sim, tá? Porque tem a ver com saúde de qualquer forma, né? Mas é uma coisa a Hum, mais que você pode pesquisar, com entendeu? certeza. É uma coisa interessante. O que
Lá a gerente da academia lá, a Bluefit é uma rede de academia grande, pelo menos aqui tem muitas unidades. Ela estava falando, ó, é um campo que que precisa muito de profissionais e vai precisar cada vez mais, né? Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância de como o exercício influencia na saúde mental, o quanto que isso é saúde. Então ela falou, olha, é uma área que sinceramente é uma boa, assim, tem trabalho. O que eu gostaria de ampliar, que eu acho que você, não só como meu mentor, mas pela sua, o quanto que você tem visão para as coisas, o seu conhecimento, experiência e tudo mais, pode me ajudar a ampliar a minha visão dos campos para trabalhar, né? Tá vendo? Você já Aham. pensou uma coisa que, nossa, É, totalmente. eu até anotei aqui, Renato, ó, por exemplo, encontrar um nicho específico, porque geralmente quando as pessoas vão para a educação física, as pessoas têm um padrão meio que formado, né? Um pré-conceito, um conceito formado na mente, que educação física só é para quem é muito jovem, que quer ficar bombadão, coisa do tipo. É, E não é isso exatamente. necessariamente. Ó, hoje em dia eu vejo um nicho que também eu acho que tem muito espaço, é justamente para pessoas que estão ali da meia idade para cima também, entendeu? Porque tem muita gente que hoje em dia a pessoa ela tá sedentária, sabe? Não faz o exercício. Assim, às vezes o objetivo não é ficar bombado, mas, por exemplo, uma das coisas que é comprovado, o Alzheimer. Pessoa que não faz musculação e que não malha as pernas, ela tem um risco de ter Alzheimer, né? E de repente, se a pessoa já tem Alzheimer e ela começa a fazer exercício para fortalecer o músculo, ele influencia diretamente na melhora também, entendeu? Ou diminuição, ou até melhorar mesmo a situação do Alzheimer. Então, eu acho que nicho para explorar tem, né? Mas eu acho que agora a sua preocupação, nesse momento, não seria queimar neurônio, sabe? Tentando decidir o que você vai fazer agora. Eu acho que primeiro você tem que começar. Tem que fazer Uhum, networking, isso é importante, Renata. Fazer contato, conectar com pessoas. Uma coisa que eu já falei também para você, participar de eventos, porque são nos uhum, eventos que acontecem as coisas, entendeu? Para você estar uhum, inserida, porque tudo isso vão ser coisas que vão te dar o estalo para que você fale, poxa, meu, acho que essa direção é a direção que de repente é interessante eu seguir, entendeu? Eu investir. De repente, quem sabe, né? Você, em vez de trabalhar como empregado, você cria um negócio próprio, ou de repente faz uma sociedade com alguém, sei lá, né? E acho que uhum, nada melhor do que isso, né? Não ser empregado de ninguém, porque quando a gente é empregado, a gente acaba tendo o risco de passar por os gatilhos que você já passou, né? Independente do ambiente, os gatilhos de estresse, ele acaba se refletindo para as outras áreas também, né? E você sendo é, dono do seu próprio negócio é diferente. é. E uma coisa que você falou que é legal, que nem as pessoas, cada vez mais, ainda bem, estão percebendo que a parte estética, né, que a gente fala, que é o que você falou, ficar bombado, ter músculo, ficar definido e tal, é nada mais, nada menos do que uma consequência do exercício e da alimentação. Isso é tão mais saúde interna do que a parte física, né? Cada vez mais. E eu baixei níveis de glicemia o ano passado, a minha Uhum. glicemia quitada com exercício e alimentação, sem tomar metformina. A minha médica até se surpreendeu, e eu também, porque eu estava comendo doce todo dia, mas a constância no exercício é o que foi dando resultado. Eu ainda não cheguei onde eu tenho que chegar na glicada, ainda estou pré-diabética, mas os meus níveis estão baixando sem remédio. Olha Então, só. assim, nossa, isso para mim, eu comento com a professora na academia, ela fala: Nossa, você tem que. Isso é muito legal, você tem que compartilhar com as pessoas, né? Ela fala para E as aí, eu ia pessoas falar entenderem isso agora. Uhum. porque teve efeito com você, também pode ter com as outras pessoas. Então, Renata, eu ia falar isso agora, tá? Não, por mais que você não saiba ainda o que você vai fazer, você tem que se preparar. É aquilo que eu falo sempre, amolar o machado, né? Amola o machado, se prepara para que quando você precise, você consiga dar o tiro certo ali, você bata na madeira, né? De forma assertiva e atinja o seu resultado.
Então, assim, tem muita prova social do seu lado que você já tem, que é testemunho próprio. Por exemplo, você tem histórico de exame, você tem Aham, histórico. Tudo isso são coisas que vão te ajudar. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu atuo como um mentor. Parte das coisas que fazem com que as pessoas me procurem são justamente os sucessos de cases de pessoas que já passaram comigo, principalmente na área de busca por emprego, né? Que é o que eu tenho mais especialização, né? Então as pessoas uhum, vêm porque falam, pô, funciona, olha aí, ó, a prova, entendeu? aham. Só que assim, procura se organizar para você guardar as informações de uma forma meio, sabe, organizada, que nem eu no meu caso, eu tenho um Google Drive que é esse aqui, ó. É. E eu tenho coisa antiga lá, quer ver? É uma boa prática que você pode ter também. Ó, deixa eu só abrir aqui. Tá vendo? Aqui é meu drive, né? É, são registros, né? Você está falando. Isso, é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Tá vendo? Aqui, ó, tem uma pastinha de cases de sucesso, ó. Cada Ah, que um, legal. cada uma dessas imagens aqui está relacionada com algum case, tá vendo? De testemunho de gente que passou por mentoria, ou que conseguiu Uhum. emprego, ou que conseguiu sobrepujar alguma coisa. Então, eu tenho guardado por quê? Porque quando eu preciso utilizar, eu tenho como provar, né, de alguma forma. Querendo ou não, ajuda. E para você, isso no futuro pode contar também, tá? Sim, O nome disso chama prova social, né? Que é um testemunho próprio, porque no final do dia o que movimentam as pessoas a tomar uma decisão é justamente a observância de como outras pessoas fizeram aquele caminho e foram bem-sucedidas, entendeu? resultados, né? E isso é Pode, resultado. muito, Exato. é muito assim, é muito eficiente quando você fala assim, eu passei por isso que eu sei isso, Isso, né? exatamente. Estou transmitindo é porque eu vivi isso, Uhum, né? uhum. Isso é E, legal e- demais, né? pois é, você já parou para pensar quantas Renatas não devem existir hoje, que talvez vivenciaram parte do problema que você vivenciou e que de repente a solução que você tem desenvolvido até agora pode ser um caminho para elas e que vai ajudar elas e, em contrapartida, vai te trazer um retorno até financeiro? É, então, que é isso que é muito legal, né? Você trabalhar, você ter retorno, não só financeiro e também de ver resultado na vida das pessoas, né? Daquilo que Uhum, você transmite. Isso é legal, né? uhum, uhum. Não consigo ainda projetar, me ver no, um profissional assim, mas eu tenho que começar. Eu Precisa, não Renata. Precisa, Renata. Assim, chegar lá. parte das coisas que a gente fez também lá no começo foi trabalhar com essa parte de autoafirmação e tudo mais, né? Até cheguei a gravar um vídeo para você e tudo mais. Mas assim, você precisa desenvolver os seus próprios mecanismos. Esse ano eu comecei a fazer um negócio que é bem interessante, depois eu te mando por escrito, né? Tá. E nada tem a ver com magia, com, sabe, misticismo. Na verdade, é uma forma da gente trabalhar a mente para tomar atitude, para fazer as coisas acontecerem. Então, Ah, legal. eu tenho, de manhã antes de sair para trabalhar, eu tenho falado sempre uma mesma frase, né? Eu falo assim: Universo, surpreenda-me positivamente no dia de hoje, e quando acontecer, deixe-me saber com clareza que vem de ti. Bom, eu faço isso, entendeu? Porque é como se eu estivesse dando um comando e eu estou utilizando a minha voz, a minha respiração, entendeu? A intenção. E durante o dia, o que muitas vezes tem acontecido, eu tenho tido insights, sabe? Ideias. Falar, meu, faz isso. Talvez isso aqui pode trazer um resultado. Meu, e tem trazido muito resultado, Renato. De verdade. Ó, eu já tô Legal. quase um mês eu tenho feito isso e assim, tem bastante coisa que está acontecendo, assim, com relação à motivação para poder buscar, para voltar a estudar, para conseguir alguma posição diferente, ou até mesmo me arriscar a fazer uma coisa nova que eu sei que eu tenho capacidade e que talvez no passado eu não tive a coragem de fazer, entendeu? Então, Uhum, o nome disso eu já falei para você, né? O nome disso chama-se autoafirmação, mas existe a uhum, maneira correta de fazer, entendeu? Então, nesses 15 minutos aqui finais, Nath, eu queria, primeiro, eu tomei nota de tudo que a gente conversou, né? Depois eu vou te mandar o vídeo e tudo mais.
Mas o que que eu queria alinhar contigo, né? A gente tem aí, teríamos 6 encontros para poder fazer essa sessão de mentoria. Aquilo que a gente fez no final do ano, fica elas por elas, tá? Talvez você também não estava numa fase muito legal, estava na correria, você também estava conhecendo, mas agora vamos começar do zero. Mas aquilo que a Uhum. gente fez, a gente tem uma base de conhecimento, né? Eu já sei quem é a Renata, que ela é mais auditiva, qual o perfil, e isso é uma base que vai ajudar a gente. Eu tenho também a anamnese que você preencheu, então tudo isso são coisas que vão ajudar. E aí a gente estabelece aqui o seguinte: a gente faz mais 5 encontros. Esses 5 encontros, qual que você acha que talvez seria uma boa periodicidade para dar tempo de você botar em prática as coisas que nós conversarmos e a gente fazer uma próxima reunião para trazer mais conteúdo, né, medir o progresso e trazer mais conteúdo para você continuar avançando? Você acha que de quanto em quanto tempo para a gente poder fazer as 5 sessões restantes? As tarefas que você vai passar vão ser é, parecidas com aquelas que fizemos Não. Não necessariamente. Aquela fase, Renata, eu gosto de dizer que é uma fase mais de discovery, que a gente fala de descobrimento. Então a gente já ah, passou por aquilo, tá? Não vou ficar pedindo para você preencher, não. As coisas que eu vou te propor agora são coisas muito mais práticas, tá? Mas aí você precisa ter o compromisso comigo e com você mesma de que você vai fazer acontecer, entendeu? Por exemplo, autoafirmação. uhum. Por exemplo, parte das coisas que eu sinto que eu tenho que desafiar você é justamente você expandir sua rede. E não necessariamente o LinkedIn, tá? LinkedIn é parte das ações, mas expandir a sua rede de contato é você fazer mais network de verdade, se conectar com pessoas que vão te ajudar a você a atingir o seu objetivo, porque não adianta. Você vai Você está começar a falando, fazer educação. Hã? você Cortou. tá falando pessoalmente, não digital. Pode ser no digital também, mas o que eu penso é mais ali no face to face, sabe? De você se conectar com pessoas que vão te ajudar a você acelerar o seu processo. Porque assim, se você se conectar com as pessoas certas, Renata, daqui 3 meses você já consegue estágio. Você pode ter certeza disso. Essa academia mesmo tem um ano que eu faço lá. Então, eu já conversei com quase todos. As professoras, inclusive, elas são estagiárias lá. Uma está terminando a Uhum. faculdade, outra está na metade. Então, assim, foi com elas que eu fui pegando informações. Eu nem sabia que elas eram estagiárias, tá? Para mim, elas já eram formadas, já eram personal, tudo. Foi conversando que. E aí você troca experiência. Então, isso já está acontecendo, mas eu preciso expandir. Às vezes, Isso. até e em outras unidades, como eu peguei um plano que eu posso ir em qualquer unidade da Bluefit, é Boa. legal se eu tiver oportunidade ir numa outra, né? Exatamente. Isso é Exatamente. uma ideia que eu tive agora. Como nessa eu já, né, já conheço algumas pessoas, já sempre que vou converso, tomara que eu tenha oportunidade também, tempo para poder passar em outras, né? Mas Uhum. Uhum. aí Então, pode ser uma estratégia. Porque quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. Entendeu, Renato? Então, para você começar a fortalecer a sua marca, as pessoas te virem, e assim, e você comentar sobre o seu case de sucesso, que você melhorou com relação à parte da glicemia, da sua mente. Bom, aí assim, a gente pode te ajudando com a estratégia. No espaçamento entre uma sessão e outra, isso não quer dizer que a gente não vai se comunicar, a gente vai, né? ah, A gente vai trocando mensagem. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te dando os meus insights e tudo mais. Mas a gente pega um período para a gente focar num esforço específico, sabe? A gente, de pode ser repente, 15, você acha muito? olha, 15 em 15 eu acho que é curto, tá, Renata? Por que que eu tô É, falando que eu acho que é curto? Porque eu e vocês tentou fazer quinzenalmente e não teve tempo hábil de ter uma resposta, tá? Por ah, quê? Porque eu sinto que o seu perfil você tem um perfil de, de ter que assimilar melhor as coisas para depois, sabe, ir deslanchando. E 15 em 15 dias para você eu acho que não vai ser bom.
O que que eu ia te sugerir? Fazer uma vez por mês. Por quê? Uma vez por mês, a gente tem tempo suficiente para experimentar. Geralmente, mentoria, a gente faz um período mais curto, tá, Renata? Mas eu sinto que para você o ideal seria fazer as 5 próximas sessões de bate-papo mesmo, uma vez a cada mês. E né, a gente está no final de janeiro agora. Qual que seria a proposição? Fazer um próximo encontro no final de fevereiro, mas a gente tem que ter um objetivo claro do que você quer dar de passo até o final de fevereiro. E da sua Ah, parte é botar para rodar, filha, entendeu? E não inventar mais nada, é fazer aquilo focadamente e a gente chegar no final de fevereiro, como a gente vai estar mantendo contato de vez em quando, mensagem e tudo mais, vai ter um termômetro, eu vou conseguir sentir se está avançando ou não. E se não estiver avançando, a gente pode fazer micros ajustes para ir poder direcionando você e colocando num caminho melhor. Aí no final de fevereiro a gente vê, atingiu o objetivo, tá legal? Vamos experienciar agora algo novo para a gente poder dar mais um up? Vamos. Aí a gente alinha o processo, entendeu? E faz mais um mês aí de experiência para você ir lá. De repente, o que que a gente pode ter de objetivo, tá, Renata? Eu acho que em até 6 meses é possível você já estar conseguindo trabalhar na área. Nem que você falou, nem que seja como uma recepcionista, não importa. Mas só o é, fato de você estar inserida ali no meio, isso vai te dar mais ânimo para você ir até o fim na academia, no seu curso, para você expandir. E em paralelo você vai trabalhando, sabe? com, com o estudo, colhendo prova social, que é o que eu te falei, né? De você pegar o histórico, por exemplo, de resultado de exame de antes e depois, com a data, para você tentar estruturar dos dois lados, sabe? Se fortalecer para se manter empregada no CLT, mas de repente ter uma visão um pouco mais à frente, sabe? De repente ter um negócio próprio no futuro, o Renato. sim, você sabe que hoje, que eu conversei lá com a gerente, ela falou, né, o meu recepcionista ali mesmo, ele tá fazendo educação física. Então, assim, então eu percebi isso foi de manhã, né, que fui na academia, eu percebi a urgência que, assim, não, e no final da conversa, ela foi super atenciosa, disse, se você precisar de alguma coisa, você me fala, tal, É, alguma orientação, né? Então, o que que eu já pensei na minha cabeça hoje? Vindo da academia fazendo umas coisas. Hoje eu tenho que sentar em casa e decidir que faculdade que eu vou fazer, qual universidade, né? O polo. Porque eu já tenho que começar isso aí. Porque uhum. de repente eu já falo para ela, ó, se souber em alguma unidade aí que está precisando de recepcionista, eu já comecei a faculdade e eu não estou trabalhando, né? Isso, Só que eu já isso. tenho que ser assim, ó, estou fazendo a faculdade, já sou Isso. estudante, Então, né? era isso que Eu eu não ia te posso falar. fazer, não, já tem que ter coisa concreta, É, né? exatamente. Como Entendeu? que É a isso minha que eu ia te cabeça já falar. tá assim, eu tenho que agir. Tem que ser cara de pau mesmo, tá, Renata? Então, assim, que nem, É, por exemplo, visitar outras unidades vão te ajudar? Vão. Eu não sei se a academia que você vai é tipo franquia, como que funciona? é a Bluefit. Eles Ah, têm várias tá bom, conheço. Ó, Sul, sabe? inclusive, olha pra você ver que eu não tô mentindo, que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ó, é que eu mexo muito no LinkedIn, né? Então, ó, você falou da Bluefit, eu lembrei. Eu tenho um cara que eu trabalhei com ele há, deixa eu ver, 15 anos atrás. Ele chama Marcos Mota. Deixa Ah, eu achar ele aqui no LinkedIn para te mostrar. tá, Ó, olha o que que esse cara é. Deixa eu mostrar para você. Quando tá. eu falo que o universo ele conspira a favor, tá vendo? Esse cara, ele é diretor de franquias e líder de equipes, tá vendo? Ó? Ah, E olha de que lugar que ele é. Bluefit. Ó, tá vendo? Sério, Pra você tô ver, vendo aqui, Bluefit. né? Que interessante, como o mundo é pequeno, né? Então, Então, diretor de franquias, então caramba. assim, ele tem contato com muita gente, muita gente. Eu trabalhei com esse cara aqui, ó, nessa época aqui, ó, mais ou menos em trabalhei com ele lá por volta de 2008, tá vendo? Na época que ele era coordenador de operações. Eu fazia inauguração de loja do Posto Ipiranga e ele era assessor de franquia, né?
Então tinha bastante contato. Ele deu o primeiro presente da Isabela, quando a Isabela nasceu, foi ele que deu. Ele deu um ursinho para Isabela. Um barato. É. Então, Renata, o que que você acha? A gente pode, de repente, estabelecer esse plano? A gente faz um encontro no final de cada mês. Saindo aqui desse bate-papo aqui, eu vou voltar para você com a gravação do que a gente fez até agora. Vou Tá. te passar algumas coisas práticas para que você possa executar durante esse mês. E eu queria saber se você está de acordo em a gente ter um objetivo comum de até 31. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui, mês de julho. Junho é 30, né? É. Até 30 de junho você está trabalhando na área de alguma forma, entendeu? É um objetivo, um alvo, entendeu? Mas esse Tá. alvo, na realidade, ele é um alvo para você estar inserido no meio. Mas mais do que isso, é importante você, assim, as coisas que eu vou te passar é para você se manter motivada, animada, sabe, com a cara de pau que você precisa se conectando. Você acha que faz sentido para você? Faz. Vamos deixar assim Uhum, e eu acredito que é um prazo legal uhum, e para o negócio ser feito bem feito mesmo, como você falou, ter bom aproveitamento, uhum, porque é isso que eu preciso, né? Não é nem só por aquela questão assim, quem busca, o ponto que eu busquei dessa uhum. mentoria, a fase que eu estava, eu senti que seria importante a mentoria, então eu tenho que fazer valer, entendeu? Isso Sabe mesmo. assim? Eu tenho que fazer valer, eu tenho que fazer diferença, porque é uma coisa que me incomoda demais, você sabe? Uhum. Me, eu preciso ter uma profissão, eu preciso estar fazendo. Para mim faz muita diferença, assim. Eu estou trabalhando, eu tenho que acordar amanhã, depois, mas eu tenho que estar fazendo uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Então, assim, isso Uhum. é uma coisa muito importante para mim. Excelente. Por isso que eu tenho que fazer essas coisas valer a pena. Isso faz diferença na minha vida, sabe? Uhum, uhum. Eu E tenho que Renata, encarar isso. você tá vendo aqui atrás, ó, todos esses certificados aqui, ó. Aqui também, para mim, eu deixo eles muito à vista, porque para mim tem um peso muito grande, né? Todo esse investimento que eu fiz e tudo mais, o objetivo principal dele é justamente fazer a gente ter resultado nas coisas, tá? Existem Uhum. muitos profissionais de mentoria que não querem nem saber, tá? É assim, meu, a gente fez as reuniões, não avançou, não deu, aí geralmente eles falam, esse problema é seu, né? Mas eu não sou desse tipo, não, tá? Assim. É, processo de mentoria, para mim, a gente procura trabalhar para atingir o resultado mesmo. Existe muito comprometimento do outro lado e a gente segue o plano dessa forma, tá? Para mim, o maior motivo medidor de satisfação é chegar daqui 6 meses e ver você realizada, sabe, avançando rumo ao seu objetivo, firme na faculdade. Então, vamos seguir dessa forma, né? Depois você pega e assiste o vídeo da gravação e vê como foi a sua postura no começo da reunião e como que você está agora, tá bom? Para você ver Ah, que tá. você está totalmente diferente, já está mais empoderada, animada, falando, entendeu? Por quê? Porque a mentoria ela tem esse objetivo, né, de ajudar a gente a ter mais clareza e quando a gente tem clareza, a gente tem mais motivação, né? É isso. Só de você ter. Nossa, até chega assim, porque amplia, que nem eu te falei, eu preciso ampliar. A Uhum, mentoria tem que fazer isso por mim, pelos seus métodos, pelas minhas ações. Eu tenho que ampliar esse leque aí de atuação. uhum, uhum. Então, você falou do negócio lá do RV1, você falou aí do. Então, eu preciso disso, eu preciso, porque para mim eu tô com a cabeça muito pequenininha aí. Não, tranquilo. E a gente está aí para isso. Porque eu tenho que começar pequeno, né? Exato, exato, né? Então, beleza, Renata, estamos alinhados. Eu vou te mandar então por escrito aí o que a gente tem de plano, tá bom? Tá. E a gente vai trabalhando junto. Eu te mando a gravação também. E aí eu te mando as próximas agendas que a gente tem pré-determinada. Mas assim, se você tiver alguma coisa, algum insight ou alguma dúvida, manda mensagem que a gente vai interagindo. Tá bom? Legal, obrigada, hein? Manda um abraço para minha amigona aí, Falei pra sabe que ela ela. pede um olho aí na minha agenda.
Na Pode deixar que eu agenda falo, dela, tchau. pede um horário para mim, na agenda dela Vou lá. falar para ela reservar uma agenda para você. Então tá bom, Renata. Boa semana, hein? Vamos lá, continuar firme e forte. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.